Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico, à nossa escola dominical de hoje, continuando com o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E vamos estar na lição número 11, sendo cautelosos nas opiniões, que se encontra na página 75, na revista do professor, e na página 51, na revista do aluno. E eu vou pedir à irmã Morena para iniciar com uma oração, por favor. Alabado sea tu Señor, Padre. Te damos la gracia, Dios, por esta mañana. Te damos la gracia, Señor, por podernos ver levantados de nuestra cama, Señor, y llegar hacia tu casa, Padre. Gracias, Señor. Y este es un privilegio, Padre. Y esto es una grande victoria, Señor, que tú nos has dado, Padre. En este momento entregamos, Señor, este tiempo que vamos a tener de congregación aquí, Padre, unido con los hermanos, Padre. Que sea un tiempo de bendición, Padre. Que sea un tiempo de victoria. Que sea un tiempo donde tu Espíritu Santo trate con cada uno de nuestros corazones, Padre. Yo entrego la vida de Patrick, Señor, y en tus manos, Señor Jesús. Sea tú usándolo en este momento, Padre. Sea tú llenándolo, Señor, de tu palabra, Señor, de tu poder y de tu gloria, Señor. Que todo lo que nos vas a transmitir a nosotros, Señor, aleluya, Padre, sea viniendo de lo alto, poderoso, Padre. Te damos las gracias por la vida de él, Señor. Te damos las gracias por el ministerio, Señor, que tú has puesto en su mano, Padre. Te damos las gracias, Padre, por de la manera que tú lo estás usando, Padre. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu contrario que quieran impedir, Señor, aleluya, Padre, que tú hagas tu voluntad en la vida de él, Padre. Él es un vaso vacío, Dios, el cual tú vas a encher cada vez que tú quieras, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Dios, sigamos entregando este estudio y culto que ha venido en lo hoy, Señor, y todo lo que aquí va a ser realizado, Señor, en tu mano, Padre. Amén. Amém. Amém. Muitas graças, irmã Morena. Então, vamos à lição número 11. O texto áureo encontra-se em Lucas, capítulo 6, versículo 36, e diz: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém? A verdade prática é que quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus 7, do versículo 1 até o versículo 6, e diz: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argoeiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argoeiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argoeiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despadecem. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre como devemos de agir, como devemos de cuidar uns com os outros. Amém? Introdução. Nesta lição veremos que no Sermão do Monte Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: Não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6, 37. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda a avaliação pertence somente a Ele. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Amém? Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo 4, 8. 2 Timóteo 4, 8. E quem encontrar pode ter a gentileza de ler. 2 Timóteo 4, 8. ¿Cuál es el tema que estamos hablando? El 11. El 11. Sí. Página 75. Irmão Alberto, se quiser, pode ler. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Amém. Obrigado, irmão Alberto. Então, nós vemos aqui que
é o Senhor que é o justo juiz e Ele é quem então julgará sobre as pessoas. Não nos compete a nós julgar uns aos outros, mas sim compete ao Senhor. Tópico 1. Não devemos julgar o outro. Ponto 1. Aprendendo a se relacionar com os outros. A Igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos, por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera dos crentes perfeição. Contudo, ele exige que os súditos, ou servos do seu reino, sejam éticos e misericordiosos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Amém? Então nós vemos aqui que nós temos que aprender a relacionar-nos uns com os outros. E nem sempre é muito fácil, e ainda hoje de manhã, né, tivemos essa experiência, o tio é testemunho disso, que às vezes discutimos por causa de coisas mínimas, e no final ficámos a rir porque era tão ridículo a razão por qual eu estava a discutir com a minha mãe, e de verdade, às vezes é assim, né? Nós tentamos, vemos sempre o erro do outro e não reparamos muitas vezes também nas nossas próprias falhas. Mas nós percebemos através da palavra que não nos compete estar a julgar e que o relacionamento entre humanos é difícil. É difícil porque nós vemos sempre as falhas do outro, seja no matrimónio, seja na família, entre pais e filhos. Muitas vezes, por exemplo, um exemplo de quando eu estive a trabalhar no hospital, na secção onde eu trabalhava havia muitos fumadores, não os empregados, mas sim os doentes. E o médico, quando chegava lá o médico superior, ele dizia a eles que eles deviam de parar de fumar porque estavam sujeitos a ficarem a cancro, né, nos pulmões. Mas ele mesmo era fumador. E eu acho que cada um sabe quando alguém fuma, cheira-se que essa pessoa é fumadora. E os pacientes ficavam a olhar para ele, mas como é que você está a dizer isso se você mesmo fuma? Né? E é isso que a Bíblia chama de hipócrita. Nós dizemos uma coisa a outra pessoa, enquanto nós mesmos cometemos o mesmo erro, não é? Enquanto nós mesmos não mudamos essa situação da nossa vida. E é nisso que nós temos de trabalhar. Olhar para nós. Quem teve ontem no culto, no relógio de oração, ouviu isso também. Que nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos. E olhamos muito facilmente para o erro do próximo. Em vez de julgarmos a nós mesmos e sermos talvez também duros connosco mesmos, às vezes, porque nós falhamos muito, nós não olhamos para nós, mas olhamos para aquilo que os outros fazem, porque é mais fácil. É mais fácil ver o outro do que ver a nós mesmos. Amém? Então, nós devemos de aprender a relacionar-nos uns com os outros. E isso, principalmente na nossa cultura, digamos assim, com mais temperamento, é um bocadinho mais difícil, né? Porque nós temos que muitas vezes aprender a controlar o nosso caráter. E o Senhor continua a trabalhar em todos nós para que isso possa acontecer. Amém? Segundo ponto, ninguém deve ser julgado. Ninguém deve ser julgado? É uma pergunta. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, Nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus, como nós acabamos de ler em Mateus 7, 6 e em Mateus 5, 20 nas lições passadas. E Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas. Essa passagem bíblica mostra que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Amém? Então nós percebemos aqui que nós podemos julgar sim, mas que nós temos que ter um certo cuidado quando o fazemos. Nós quando julgamos, nós quando damos a nossa opinião, nós quando damos o nosso parecer, deve ser para melhorar a situação e nunca com a intenção de destruir a outra pessoa. Por isso é que Paulo teve toda a coragem de julgar a igreja de Coríntios, porque ele esteve lá, ele viu a situação de Coríntios, ele via que havia uma igreja
que buscava muito dos dons de Deus, mas era uma igreja que vivia também muito em pecado ao mesmo tempo. Era uma igreja com muito caos dentro das suas reuniões. Então nós percebemos que podemos julgar sim, devemos de falar com o nosso próximo quando vimos que ele não está a perceber a situação por qual ele está a passar, não está a perceber o pecado que ele está a cometer, mas nunca com a intenção de que aquela pessoa se sinta mal ou que aquela pessoa seja magoada, sempre com amor. Exortar, mas com amor. Amém? É isso que nos compete, porque Jesus mesmo também julgou as outras pessoas. Não é? Na maioria das vezes ele falou, quando julgava, ele falava sobre os fariseus e os escribas, e aí ele era muito direto, porque ele sabia que aquelas pessoas não estavam dispostas a aprender, aquelas pessoas não estavam dispostas a perder a sua autoridade, e às vezes nós vamos ver isso, às vezes quando nós vamos perceber que há pessoas que são muito teimosas, digamos assim, são pessoas que não querem aprender, e aí talvez criticar ou julgar não vai ajudar nada. A única coisa que nos resta é orar. Porque há pessoas que estão tão apegadas à sua ideia que não querem mudar a sua vida. E aí só o Espírito Santo para trabalhar, porque nós não podemos forçar ninguém. E a realidade é, se tentarmos forçar alguém, se nós não... Por exemplo, se nós julgamos alguém e não o fazemos com amor, essa pessoa vai se sentir mal e até podemos perder essa vida, porque essa pessoa depois talvez já não quer ter contacto connosco, enquanto nós devemos amar o nosso próximo, independentemente de como esse próximo é. Jesus mesmo disse que nós devemos amar o nosso inimigo, então nós percebemos que não há razão nenhuma para desistir do nosso próximo, mas talvez não é com palavras, às vezes é com ações, talvez é com orações, porque muitas coisas nós não podemos influenciar na vida dos outros. Se a outra pessoa não quer, nós não vamos forçar nada. Amém? Ok? Então, fica claro, nós temos possibilidade de julgar, sim, nós temos possibilidade de dar uma crítica construtiva, mas temos que fazer tudo com amor, porque a exortação sem amor vai matar o próximo. Amém? Terceiro ponto, o julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo krinó, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Eles estavam errados porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Amém? Nós podemos muitas vezes pensar que nós somos santos quando não nos misturamos com os outros. Não é? E aqui nós vemos que Jesus ele teve com os pecadores. E ontem eu vi um filme, eu acho que não é cristão, mas ele tinha uma história bem cristocêntrica, mesmo assim, porque era uma família conservativa, uma família cristã, que não aceitavam o genro que tinham, não é? E porque ele trabalhava num bar. Mas o pai daquela família, não, o sogro, ele era pastor e ele disse uma frase muito interessante que muitas vezes nós como cristãos somos mesmo assim. Nós muitas vezes pensamos que só pregamos na igreja. E ele disse ao seu genro, tu tens as pessoas no bar que muitas vezes vão talvez ouvir uma palavra de ti de consolo que não vão ouvir na igreja porque eles não vão aparecer lá. E nós muitas vezes julgamos as pessoas pelo trabalho que eles têm, pela vida que eles levam, mas muitas vezes eles são usados por Deus, ainda muito mais do que nós como cristãos, porque nós pensamos que somos tão santos que não nos misturamos com as outras pessoas. Enquanto tem que haver alguém que fala com aqueles que são drogados, que fala com aqueles que são alcoólatras, que falam com aqueles que vivem nas ruas, que falam com aqueles... E muitas vezes nós como igreja temos-nos escondido atrás de 4 paredes, em vez de falar com aqueles que estão verdadeiramente se perdendo. E Jesus foi criticado por isso. E talvez nós vamos ser criticados por certas atividades que vamos ter, em que vamos estar com situações ou estar com pessoas que estão para passar por situações difíceis, mas não é, é esse o nosso trabalho. Nós como igreja, nós acostumamos a estar só na nossa zona de conforto, a encontrar-nos, termos as nossas reuniões na igreja, mas muito
poucas atividades que alcançam as almas. E quem esteve aqui na sexta-feira, nós ouvimos que Jesus só vai voltar, a segunda vinda de Jesus só será quando as almas serem alcançadas, quando as almas ouvirem de Cristo. Então nós temos que cumprir essa missão. Senão nós estamos à espera de Cristo e Ele nunca vai voltar, nem palavras. Claro que Ele vai voltar, mas nós é que estamos talvez a atrasar o processo porque nós como igreja não temos sido evangelistas como devemos de ser. Não temos cumprido com o ID. E não importa se vamos ser criticados. Não importa se alguém vai dizer, não, aqueles cristãos que andam nas ruas, aqueles cristãos que andam, são tão chatos, eu quero ir à Königstraße a passear, mas ando lá sempre aqueles cristãos a evangelizar. Talvez nós vamos ser julgados pela sociedade, talvez vamos ser criticados pelas outras pessoas, talvez até vamos ser criticados por outras igrejas. Mas isso não é importante, o que importa são sempre as almas. E para Cristo foi isso o mais importante, foram as almas. Ele não olhava para as pessoas como pecadores, ele olhava para as pessoas com amor e sabia que ele tinha a solução para essas pessoas. E nós, como representantes de Cristo aqui na Terra, nós temos que ter esse coração para com o nosso próximo. Amém? Ok. Vamos a Êxodo 23:1. E quem encontrar pode ter a gentileza de ler. Êxodo, capítulo 23, versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Êxodo 23:1. Agendas. Desculpa. Mas isso também queria. 123 anos é uma boa vida. Não admitirás falso testemunho, Isso, falso. rumor e não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Amém? Ok? Não devemos de deixar que haja falso testemunho ou falso rumor, como dizem outras traduções, e não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Isso acontece, não é? Aqueles que gostam de ver séries criminais, quando vão a tribunal, há sempre aquele juramento, né, que deve dizer a verdade e não deve de dar falso testemunho. Né? Até nos Estados Unidos ainda juram por cima da Bíblia quando fazem isso. Então nós percebemos que há uma razão por causa disso. Porque há muitas pessoas que vão dizer coisas más ou falsas sobre nós. E às vezes nós somos aqueles que talvez também dizemos alguma coisa que não é certa para ter alguma vantagem. E isso é algo que não deve de existir. Amém? Nós temos que ter muito cuidado com as coisas que nós dizemos. Porque mesmo que, digamos assim, seja uma meia-verdade, né? Para Deus normalmente são verdades ou mentiras, mas nós humanos inventamos o termo meia-verdade porque é aquelas coisas que nós ouvimos, houve um rumor, alguém disse aquele irmão, aquela irmã fez isto, mas eu não tenho a certeza, só ouvi dizer. Né? Temos de ter muito cuidado, porque nós podemos estar a difamar alguém, nós podemos estar a destruir a vida de alguém com coisas que nós não temos a certeza. E essas coisas, infelizmente, acontecem, não é? Aquilo que nós chamamos de fofoca. Não é? Nós temos que ter muito cuidado para não trazer falsos testemunhos, falsos rumores, porque podemos estar a destruir a vida de alguém. E nós percebemos já no primeiro ponto que a convivência entre humanos é difícil, mas se nós ainda multiplicamos, se nós ainda trazemos mais mentiras, permitimos mentiras acontecer entre nós estamos a piorar a situação. Porque o nosso Deus é um Deus da verdade, o nosso Deus não é Deus da mentira. E Ele não precisa de meias verdades para resolver as suas situações. Para Ele, ou é sim, sim, ou é não, não. Amém? Então é nesse contexto que nós também devemos devolver. Nós devemos de incentivar as pessoas a seguirem a Cristo. Mas nós não devemos de julgar a sua vida. A não ser que eles estejam prestes a acabar com a vida deles, devido às decisões que eles têm. Aí nós temos que alertá-los, mas sempre com amor. Exortar sempre com amor. Amém? Ok. Segundo tópico. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Esse ponto é importante. Primeiro, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que não têm juízo impensadas ou imprevistas, infundadas, injustificadas a respeito de outros, podem estar tentando esconder seus próprios erros. Podemos ver que tal fato ocorre na vida do rei Davi.
quando cometeu adultério e homicídio. Para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Sem analisar bem a história e estando com a sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença. Digno de morte é o homem que fez isso. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu. Ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos, como nós lemos em Mateus. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros ou sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que as outras pessoas estão cometendo. Amém? Então nós vemos aí que, de verdade, nós temos que ter muito cuidado com o juízo e da maneira como nós julgamos as pessoas. Nós vemos aqui que Davi pecou, né? E depois o profeta Natã, todos conhecem este texto, né? Foi falar com ele, contou-lhe uma história e no fim ele, por causa daquele ato, e era um ato pequeno porque só foi morto uma ovelha, né? Hoje em dia nós diríamos que é um Sachschaden aqui na Alemanha, porque os animais não têm o mesmo valor como um ser humano. Então, mas Davi mesmo assim disse que aquele homem era digno de morte e não pensou que ele mesmo acabou de fazer o mesmo com um ser humano. Mandou matar o esposo da mulher que ele adulterou, né, com quem ele dormiu. Sentença para ele próprio. Sim, mas ele nesse momento não estava a pensar que essa sentença também era para ele. Ele não pensou que ele tinha feito a mesma coisa como aquilo que ele acabou de dizer. E muitas vezes nós podemos cair nesse erro. Não olhamos para aquilo que nós somos e somos muito duros com o nosso próximo, que talvez está a fazer ou cometeu algo ainda inferior daquilo que nós muitas vezes cometemos. E esse é o ponto-chave deste ponto. Hermana Morena. Sí, exatamente, Padre, porque é como tu falaste, é muito bom eu poder juzgar a outra pessoa, pero quando o julgamento viene contra mim, eu não lo acepto, porque Davi aí, essa foi a resposta, essa pessoa merece ser muerta. Agora, se ela sabia o que era ele não havia respondido assim. E esse é o ponto em que nós somos prontos para juzgar, pero tardio para juzgar nós outros. Enquanto é algo que nós devemos de fazer constantemente. Nós, quando tomamos a Santa Ceia, nós lemos e examine-se o homem a si mesmo. Mas é muito difícil nós fazermos isso de verdade. Porque é muito mais fácil ver aquilo que o outro faz ou não faz do que ver aquilo que eu faço ou não faço. Não é? E traz discussões desnecessárias. E pode chegar a um ponto em que nós não estamos a ser justos uns com os outros. E isso é muito problemático. Não é? E é algo que nós temos de trabalhar, principalmente com o nosso temperamento que nós temos. É algo que nós temos que trabalhar. Não é? Minha mãe está a rir, ela há bocado não ouviu. Não é? Pronto, é assim. A nossa cultura é muito... a nossa cultura, a nossa forma, o nosso temperamento é muito forte. Não é? E então nós temos que deixar que Deus trabalhe. Às vezes entre os alemães é um pouco mais fácil, eles não falam, né? Um dorme num quarto, outro dorme no outro, até que põe a situação em ordem, mas nós panelas a bater, aquilo a barulho, as facas a voar pela casa, nós somos um espetáculo. Não é? A nossa cultura é um espetáculo. Deus tem que trabalhar em nós, Deus tem que trabalhar em nós porque tem que mudar, não é? Mas nós não somos assim, nós nascemos com fogo, e então é tudo. É em tudo. Mas Deus quer trabalhar em nós. Deus quer trabalhar em nós. E eis que é essa a lição. Nós não somos um caso perdido só porque somos portugueses, ou dominicanos, ou brasileiros, ou moçambicanos. Não é? Nós não somos um caso perdido. Amém? Vamos chegar lá. Amém. Segundo ponto. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências, é o que Jesus ensina em Mateus 7,
2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ele. Que está em João 8,7. Os escribas e fariseus eram peritos ou especialistas em julgar os outros, eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Amém? Então nós percebemos aqui que há pessoas que têm um espírito de crítica. Em alemão até há uma palavra para isso, que é Schwarzmalen. São aqueles que pintam tudo de negro. São aqueles que pintam tudo de preto. É igual qual situação estão a tratar, eles só veem a área negativa de tudo. É igual qual assunto estamos a falar, podemos falar de política, podemos falar de futebol, podemos falar do trabalho, podemos falar da família, eles só veem os pontos negativos. É esse o espírito de crítica. Essas pessoas não conseguem ver as coisas boas, eles só veem aquilo que é errado no outro. Também não veem aquilo que é errado neles, eles veem só aquilo que é errado no outro. Isso é muito, muito perigoso. E às vezes essas pessoas podem estragar o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, porque eles estão sempre a bater nas mesmas teclas, eles estão sempre a repetir aquilo que não é bom para eles e não pensam que pode talvez ser bom para o outro. Porque nem tudo é, digamos assim, nem tudo é pecado, não é? Há formas diferentes de viver, há formas diferentes de fazer as coisas, não é? Um gosta de pendurar a toalha à esquerda, o outro gosta de pendurar a toalha à direita. Não é isso razão para surgir uma discussão ou para estar a criticar o próximo, não é? Mas às vezes acontece. Às vezes acontece. E nós temos de ter cuidado para que não sejamos influenciados, para que não sejamos essas pessoas com espírito negativo, com espírito de crítica, para estar sempre a julgar o outro, e tu fazes isto errado, e tu fazes aquilo errado, e tu fazes aquilo errado. Nós temos que deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas para que isso não aconteça. E se acontece, que Deus possa trabalhar em nós. Amém? Ok, vamos ler Lucas 18, versículo 9. Só para ver como é que os fariseus também pensavam sobre eles mesmos. 18, 9. Y unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras. Soy. Amém? Sim. Solo 9. Sim, 18, 9. E diz também essa parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Né? Aqui é o início da parábola, mas nós vemos que havia pessoas que pensavam que só eles eram justos, que só eles sabem tudo, só eles têm razão e os outros todos são falhos. E nós às vezes podemos entrar nessa área, né? Nós às vezes podemos entrar nesse caminho, até porque é muito difícil nós assumirmos que nós erramos em alguma coisa. É muito difícil nós pensarmos que nós não temos razão. Porque nós temos uma certa lógica, né? Nós como ser humano funcionamos com a lógica. Então, se eu na minha mente imaginei o projeto, tenho a ideia daquilo que eu quero fazer ou de como quero resolver a situação, eu penso que é assim o caminho. Por exemplo, num casal ou numa família, se um diz que é para a esquerda, o outro diz que é para a direita, os dois pensam que esse é o caminho certo. Mas às vezes é preciso surgir um compromisso, não é? Eles têm que assumir, ok, não vamos para a esquerda nem vamos para a direita, vamos ter que ir em frente, porque é esse talvez o caminho que para nós os dois vai funcionar. Nem sempre tudo é esquerda ou direita, nem tudo é sempre sim ou não. Às vezes temos que encontrar um meio termo como casal, ou como pais e filhos, porque nem sempre vai funcionar. E isso é importante, porque aqui nós vemos que as pessoas que pensavam que eram justas não deixavam que as outras pessoas lhes mostrassem que não era certo o que eu estava a pensar. Eles não aceitavam as críticas das outras pessoas, mesmo que sejam construtivas. E para nós como cristãos,
Há muitos pontos na Bíblia que nos vão chocar. Há muitos pontos da Bíblia que nos vão confrontar. Mas nós temos que aceitar, porque nós sabemos que Deus tem o plano perfeito. Deus é perfeito. Então as nossas ideias, os nossos raciocínios, nem sempre são certos. Talvez na maioria das vezes, na minoria das vezes é que são certos, não é? Porque nós é outra coisa que a nossa cultura tem, nós somos muito impulsivos, não é? Nós reagimos muito espontaneamente, nós fazemos as coisas muitas vezes sem pensar, não é? Então nós vemos aí que nós de verdade temos que aprender a pausar, a parar e pedir: Deus, é isto que tu queres que eu faça? É essa a direção que eu devo ir? E então aí nós vamos perceber e viver a justiça de Deus também nas nossas vidas. E não vivendo como alguém que pensa que é perfeito, enquanto ninguém de nós é perfeito. Amém? Ok. Terceiro ponto, fazer para não julgar o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros. Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco, pois o amor não faz mal ao próximo. Romanos 13:10. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor e merecido que recebemos. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Amém? Se nós olharmos para o exemplo de Jesus, nós todos estávamos na mesma posição como aquelas pessoas que nós queremos julgar. Nós todos também éramos culpados. Nós todos também falhávamos. E continuamos, infelizmente, a falhar, mas Jesus olha para nós com amor. Jesus olha para nós com misericórdia. Jesus nos dá a sua graça que não é merecida, porque nós não somos melhores do que os outros. Nós simplesmente já conhecemos a palavra de Deus. E isso é a vantagem que nós temos. Nós recebemos a salvação de Deus. Nós recebemos, mas nós temos que continuar a trabalhar. E nós não vamos ajudar a ninguém se nós estamos a criticá-lo sem que essa pessoa possa trabalhar com essa crítica, sem que essa pessoa possa ver que, de verdade, aquilo que está a ser dito não é para que ela se sinta mal, mas sim que ela possa encontrar uma solução para a situação que ela está a viver. E é esse, muitas vezes, aquele ponto que é um bocadinho difícil de encontrar, entre quanto é que eu vou dizer e quanto é que aquela pessoa tem que descobrir. Porque nós gostamos de dar logo a solução completa, enquanto não nos compete a nós dar a solução completa. Porque cada um vai ter que caminhar o seu caminho. Cada um vai ter que encontrar o seu caminho para o Senhor individualmente. E cada um tem que ter um relacionamento com Cristo. Não é eu que vou viver. Por exemplo, nós, como pais, gostam muito de fazer isso, não é? Quando os filhos começam a sair dos caminhos do Senhor, que pode acontecer, não é? Então aí os pais tentam, digamos, estar sempre a bater na mesma tecla, não é? Claro, é algo normal dos pais, ou quando veem que os filhos não se comportam bem na escola, ou quando não fazem trabalho na escola, os pais estão sempre ali, a insistir. Mas às vezes aquela criança vai precisar de bater contra a parede para depois perceber que agora é que tem que voltar para trás. Porque senão, se fazem tudo por eles nunca vão aprender a ser pessoas que sabem fazer as coisas também sozinhas. E isso às vezes é um perigo, porque eu sei que os pais gostam de ter que paparicar, de cuidar dos filhos, não é? Mas nem sempre vai ser a melhor solução. Às vezes temos que deixar que a pessoa siga o caminho que quer para que depois acorda. E isso é difícil, porque aí nós temos que deixar tudo nas mãos de Deus, de verdade. Porque aí nós já não temos controle. Deus faz a tua vontade. Ele não quer aprender, se não vai a bem, tem que ir a mal. Não é? É um ditado popular que nós temos. E às vezes é assim. E é aí que também nós começamos a confiar em Deus. Porque nós não podemos, nós queremos que Deus faz, mas não queremos lhe dar o controle completo. Mas é nessas situações da vida que nós temos que aprender a confiar completamente em Deus. E é difícil, claro que é difícil. Porque ninguém quer ver o nosso próximo a sofrer, muito menos se for o nosso familiar.
Mas às vezes nós pioramos a situação se nós estivermos sempre a insistir. Nós pioramos a situação se nós formos aquele que está sempre... Claro que nós temos que estar dispostos a recebê-los quando eles vêm pedir-nos ajuda. Mas nós não podemos estar sempre aqueles que estão a andar atrás e muda a tua... Porque as pessoas vão se chatear. As pessoas não vão perder a confiança connosco. Porque vão pensar que nós somos aqueles que estão sempre a meter-se na vida. Nós somos sempre aqueles que estão a insistir. Nós somos sempre aqueles que querem que eles mudem, mas eles não percebem que... Os irmãos sabem. Os irmãos já passaram por essas situações. Não é? É difícil. Mas é assim que nós aprendemos a confiar em Deus. E é a única maneira que nós temos de ultrapassar essas situações, que vemos que algum familiar, algum amigo não está nos caminhos certos, mas ele também não quer, então colocar nas mãos de Deus, orar. É aí que nós temos que orar e jejuar. É aí que nós temos que começar a interceder pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, pelo nosso trabalho, porque nós não podemos mudar o mundo, mas nós conhecemos alguém que o pode fazer. Amém? Ok. Terceiro tópico, para também chegar ao fim. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Ponto 1. Deus é severo. Não é? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Romanos 11, 22. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem, obrigado, dos seus pecados. Amém? Então nós percebemos, que é algo que nós muitas vezes esquecemos, nós falamos muito de Deus é amor, Deus é tão bom, Deus é carinhoso, mas Deus também é justo. E a Bíblia fala da ira de Deus. A Bíblia fala da severidade de Deus. Deus é um Deus justo. E claro que Ele não vai usar essa severidade contra nós, porque nós somos seus filhos, mas Ele vai usar essa severidade contra aqueles que não vão aceitar a salvação que veio através de Jesus Cristo. E às vezes nós vamos ver que as pessoas podem passar por situações muito difíceis, porque Deus permite. Sim, nós estamos a ver guerras, nós vemos fomes, porque Deus permite, e nós temos que aceitar que faz parte de Deus. Não é porque Deus quer, não é que Deus quer que nós soframos, mas porque o mundo tem se tornado um mundo cada vez pior, Deus permite que o mundo viva como o mundo quer. Não é Deus que quer que haja uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas porque o mundo quer que haja essa guerra, Deus permitiu. Deus tem todo o poder de parar as guerras, mas Deus deu-nos o livre-arbítrio. Isso quer dizer que nós decidimos o que nós queremos fazer. Se eu quiser conduzir com o meu carro contra uma árvore, Deus não vai parar, não me vai parar. Porque é a minha decisão. Mas será que eu tenho alguma vantagem de o fazer? Não. Deus tinha uma vida boa para mim, mas eu ia destruí-la em poucos segundos. E é aí que nós vemos que Deus, sim, é um Deus de amor, mas Deus é um Deus justo. E Ele, se nos deu a liberdade, Ele a deu de verdade. E Ele vai cumprir, Ele vai nos deixar fazer o que nós queremos. E nós vemos que a sociedade, infelizmente, cada vez mais se corrompindo, mais coisas horríveis vão acontecer. E é isso que a Bíblia nos diz quando ouvimos rumores de guerra, quando ouvimos que o amor de muitos esfriará. Porque Deus permite. O maior exemplo, claro que aquilo que está escrito em Jó foi uma poesia, não é? Jó não é como as coisas acontecem de verdade, mas dá um bocadinho o exemplo de como o inimigo vai perguntar permissão a Deus. E Deus permitiu. E Jó era uma pessoa justa, era uma pessoa boa, era das pessoas que talvez amava mais Deus naquele tempo. Mas nós vemos que aconteceram tantas coisas ruins a Jó. Porquê? Porque Deus é um Deus mau? Não. Porque Deus sabe aquilo que nós, como humanos, também podemos suportar. Isso a sua palavra também nos promete que a nossa carga nunca vai ser mais do que aquilo que nós podemos suportar. Até, em outras palavras, nós podemos dizer, se nós passamos por muitas dificuldades, é porque Deus também nos fez pessoas muito fortes. Amém? Então nós devemos de aprender a confiar em Deus, em meio de tudo. E perceber que Deus é amor, mas Deus também é um Deus justo. Amém? Segundo ponto, como Deus nos julga.
O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega a sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, não há consequências e sanções. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Nós não podemos manipular Deus. Deus sim vai ser justo sempre. Deus vai estar conosco enquanto nós o seguimos e Deus vai nos deixar sós se nós decidirmos não seguir a sua vontade. Isso é visível em todo o Antigo Testamento, isso é visível em toda a Bíblia. Nós vemos quando o povo seguia a Deus, o povo tinha vitórias. Quando o povo não agradava a Deus, o povo tinha derrotas. Isso era decisão do povo, era decisão dos reis daquele tempo, os reis que o povo escolheu. Não é? E nós podemos ver que isso continua até agora. Se nós decidimos seguir a Cristo, nós vamos seguir, não quer dizer que não vamos ter dificuldades, mas nós vamos ultrapassar as situações de outra maneira, nós vamos ter paz, nós vamos ter um alívio que vem de Deus, nós vamos ter uma esperança que vem de Deus. Mas se nós decidimos em fazer as coisas à nossa maneira, sem que Deus seja questionado em alguma coisa, sem que nós façamos a vontade de Deus de alguma maneira, nós vamos também ter que suportar as consequências das nossas decisões. Amém? E muitas vezes podem ser fatais essas consequências. Pode ser doenças que nós trazemos para casa, pode ser até a própria morte, dependendo daquilo que nós queremos fazer. E nós vemos então que nós vamos viver as consequências das decisões que nós tomamos, porque Deus vai permitir. E Deus não olha pelas nossas aparências, Deus não vai ver aquela igreja que vai de roupa tão bonita todos os domingos. Não é isso que Deus vai ver. Deus vai ver os nossos corações. Deus conhece as nossas verdadeiras intenções. Ele sabe a razão por qual nós fazemos as coisas. E é nessa área que nós temos que trabalhar. Na nossa santidade. Trabalhar no nosso interior. Que nós sejamos de verdade a luz. Quando nós brilhamos de dentro para fora. Porque é por isso que Jesus deu o exemplo de nós sermos sal e luz. Nós temos que fazer diferença e essa diferença tem que ser visível em nós. E muitas vezes isso também é um erro das igrejas de há muitos anos atrás, que pensamos que fazer a diferença é só mudar de roupa. Mas fazer a diferença é mudar de coração. É mudar no nosso interior. E isso é que deve ser visível. É igual se o jovem usa calças rasgadas ou não. Se ele faz a diferença, Deus vê o coração. Eu acho que, claro, que para mim isso é um pouco um exagero, não é? Mas eu estou a dizer isso de propósito. Eu nunca me atreveria a andar com calças rasgadas, mas isso também é uma questão, digamos, do tempo em que nós vivemos, das modas em que vivemos. Mas, talvez há pessoas que usem fato, que estão bem vestidas, que têm vestidos bonitos, que se têm comportado bem pior e têm uma intenção de coração bem pior do que muitos daqueles jovens que andam aí com calças rasgadas, tatuados, seguindo as modas, e que nós às vezes temos criticados, enquanto eles talvez têm tido um melhor relacionamento com Deus do que muitos de nós conservadores, extremistas conservadores, digamos assim. Ok? Por isso, se Deus olha para os nossos corações, se Deus olha para a nossa intenção, vamos deixar que Deus também trabalhe em nós. E eu creio que Deus tem um meio termo para todos nós, para nós podermos conviver entre todas as gerações. Claro que nós não... Os tempos mudam, mas nós vamos simplesmente seguir a vontade de Deus. Amém? Deus tem várias estratégias para alcançar as almas. Eu lembro de uma vez que esteve aqui, não sei se foi uma missionária ou um missionário, que disse que deu o testemunho de uma viagem missionária que fizeram a um povo, mesmo perto da Ártica, né? Onde só há pinguins, né? Onde só há não há ovelhas, não havia nada desse género, e ele disse, claro que não é bíblico, mas como é que eles explicaram aos esquimós
que nós somos seguidores de Cristo, que a Bíblia exemplifica que nós devemos de ser como ovelhas. Se eles não sabem o que são ovelhas, ele disse, então explicou que nós devemos de ser como os pinguins, não é? E será que Deus vai nos criticar por isso? Não, porque nós temos que usar a linguagem que é adequada para o momento que nós estamos. Nós temos que aprender a falar com as pessoas. Nós temos que saber que, mesmo que não seja aquilo que está palavra por palavra escrito na Bíblia, não estou a dizer mudar o contexto, não é? Eu estou a dizer exemplificar. Não é? Se eu posso explicar a uma criança como assaz aquilo que Jesus me explica com pedras, não é por causa disso que Deus me vai criticar. Não é? Porque o importante é que a mensagem, o essencial, chega. Porque Jesus falou em parábolas, mas nunca ele usou as parábolas como se fosse algo realístico. É uma metáfora que ele usava. Não é? Então, nós podemos usar outras metáforas para descrever o mesmo, se for mais compreensível para o tempo em que nós vivemos. Amém? Nós temos que relembrar que a Bíblia foi já terminada há quase 2000 anos atrás e a linguagem alterou. Os exemplos alteraram. Mas, mesmo assim, o conteúdo é relevante para nós. Amém? Mas isso, uma à parte, nós vamos continuar, porque senão fugimos do tema. Terceiro ponto, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse seu servo, o Todo-Poderoso não o isentou na punição. Deus é o Pai amoroso, mas também é justo, e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que está em Êxodo 34:7. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11:22. Nós sabemos que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ao mesmo tempo, foi aquele homem que não recebeu a permissão de construir o templo. Ele fez todo o projeto, mas devido à vida que ele levou, devido também às guerras que ele lutou, claro que foram necessárias, mas Deus não lhe agradou todo aquele sangue que foi derramado pelas mãos de Davi, então ele não recebeu a permissão de construir o templo. E é consequência também da vida que ele levou. E às vezes nós podemos ver que certas coisas na nossa vida não são permitidas por Deus devido à vida que levamos. Nós podemos receber a salvação no fim. Mesmo o pecador que está na cama de morte e aceita Jesus vai receber a salvação, mas o galardão vai ser diferente, dependente da vida que nós levamos. Se estamos sempre a cair no pecado, Deus vai nos tratar no final diferente. Não? Podemos ser salvos na mesma, mas Deus vai nos recompensar de outra maneira do que alguém que deixou o pecado de lado, por completo, de uma vez para todas. O perdão é o mesmo, e o Deus é o mesmo, mas Deus também sabe que e Ele nos capacita para nós podermos ultrapassar a nossa própria carne, para nós não estarmos sempre a cair. E eu acho que é essa a diferença que temos que aprender. Deus perdoa sim, mas nós não devemos estar sempre a voltar para o pecado. Não é porque Deus perdoa que nós vamos abusar da graça que Ele tem por nós. Nós temos que dizer, Deus, muda a minha vida, e que seja uma mudança para sempre. Amém? Não quer dizer que nós nunca mais vamos falhar, mas que nós devemos de colocar nas mãos de Deus. E que a nossa mente seja dessa maneira, que a consciência e que o Espírito Santo possa trabalhar em nós e que nós pensemos antes de falhar. Porque é um processo. Ninguém acorda com o desejo de matar alguém. Alguém planeia, alguém pensa e repensa e passa semanas, passam dias e meses e depois comete o ato. Mas muitas vezes nós deixamos que os pensamentos cresçam, em vez de nós pararmos na raiz. Em vez de nós cortarmos na raiz, nós depois permitimos que as coisas aconteçam. Em vez de
tirar no jardim uma árvorezinha que está a começar a nascer porque vai incomodar um dia, nós deixamos que ela cresça e depois vamos ter que viver com as consequências do tronco estar lá. Das raízes começar a danificar as coisas à nossa volta. Começar a estragar o fundamento da casa, né? Para dar um exemplo. E assim às vezes é o pecado. Nós não destruímos na raiz e deixamos crescer, e quando cresce nós começamos não somente a destruir a nossa vida, como a vida das pessoas à nossa volta. E isso é o grande pecado, é o grande problema que existe com os pecados. Por isso vamos deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas e que Ele nos ajude a não cair novamente nos nossos erros antigos, nas nossas antigas rotinas, mas que sim, seguimos a vontade de Deus sempre. Amém? Conclusão: devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda a forma de precipitação. Amém? Então, resumindo, se pudermos, evitamos julgar alguém. Se usamos do julgamento, que seja uma crítica construtiva, que seja para exortar a pessoa com amor, para que haja alguma mudança de verdade, mas não para machucar ou aleijar o nosso próximo. Isso deve ser a única forma que nós julgamos alguém. Amém? Ok, então, assim chegamos ao fim. A nossa próxima lição será a lição número 12, a bondade de Deus em nos atender, e estamos a chegar já ao fim da revista. A lição número 12